Vamos continuar então a nossa série, né? Hoje calhou para ser eu trazer a mensagem, a palavra de Deus. E eu confesso, irmãos, que ao estudar e ler, preparar esse tema, né, essa é uma pregação, não é temática, mas vai ser uma pregação expositiva. Mas esses capítulos, 2 capítulos de Hebreus, eu aprendi muito aqui, muito, mas muito mesmo. Nós temos aqui quebra de sofismas tremendos aqui. Nós temos aqui, irmãos, coisas que extraordinárias demais, viu? Essa mensagem está maravilhosa. Quem me dera se eu fosse mesmo um pregador para poder explicar tudo isso aqui que eu aprendi. Que coisa maravilhosa demais. Mas, dentro da nossa pequena capacidade, nós vamos tentar aqui explicar algumas coisas aqui que eu entendi aqui. Vocês vão ver que coisa preciosíssima. Demais, precioso demais. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito venha me capacitar e me ajudar, Senhor, neste momento. Porque nós estamos diante da Tua santidade. Nós estamos diante de um Deus que é o único Deus, como o Senhor disse para Israel. Ouve, ó Israel. Moisés, o Senhor mandou Moisés falar. Ouve, ó Israel. O Senhor é o único Deus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é Deus que quer transformar, Senhor, o nosso ser, o nosso caráter. Nos transformar em filhos do Senhor nosso Deus, Pai. E nós te pedimos que o Senhor venha, através da sua palavra, abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, Senhor, porque os teus mandamentos, a tua lei, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Senhor, ajuda-nos neste momento, Pai. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a igreja e que possamos entender, Senhor, a mensagem do Senhor aqui nesta noite, Pai. E guardá-la no nosso coração, Senhor, com 7 chaves. Guardá-la profundamente, Senhor, no nosso coração, porque é a sua palavra bendita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, irmão, nós vamos ver aqui sobre o capítulo 9 e o capítulo 10. O que vai falar aqui? Vai falar sobre as duas alianças. Então, o escritor, aos Hebreus, né, não sabemos quem é, ele vai fazer uma comparação das duas alianças, não é? E a coisa que nós mais ouvimos aqui hoje em dia é que a antiga aliança, ela foi abolida, ela já não vale mais, é antiga, já ficou velha, já passou, não sei o quê. Mas, irmãos, esquece isso. Se você ouvir isso alguma vez na sua vida aí, daqui para frente, esquece isso, apaga isso da sua mente. Porque a lei de Deus, né, a antiga aliança, ela é eterna. Porque ela vai expressar o quê? Ela vai expressar o caráter de Deus. Quem Deus é. Então, ela jamais passará. Ela não se tornou antiga. Ela jamais vai se tornar antiga. Não é? Jesus não veio abolir a nova aliança. Não é? Jesus ele veio simplesmente completar, cumprir o que está lá escrito. Então, glória a Deus por isso. Muito bem, mas eu quero introduzir aqui a mensagem falando o seguinte, que são 3 perguntas aqui que eu quero fazer aqui nesta noite e respondê-las. São 3 perguntas. Porque hoje nós vivemos, né, a pregação do Evangelho, Jesus veio anunciar o Evangelho. Então, qual é a mensagem central do Evangelho? Qual é a mensagem central do Evangelho? O que Deus quer transmitir para a humanidade? O que a pessoa tem que entender que Deus quer fazer com a humanidade? O que o Evangelho explica? O que o Evangelho ensina? Então, o Evangelho, ele vai ter que, de início, nós sabemos que o Evangelho é boas novas, boas notícias. Não é que Jesus veio salvar o pecador, transformar o pecador. Agora, só que o Evangelho, ele vai trazer também uma má notícia. Uma má notícia. Por quê? Porque, irmãos, infelizmente, nem
todas as pessoas vão aceitar o evangelho. Nem todas as pessoas vão aceitar o evangelho. Então eu coloquei aqui, ó. Qual é a mensagem central do evangelho de Cristo? É a promessa de que Deus pretende transformar todas as pessoas em seres como Ele, começando em seus corações e mentes. Mas nem todos serão impactados por esta mensagem. Está escrito na Bíblia. Nem todos serão impactados por essa mensagem. Então, irmãos, o que Deus quer realmente? Deus quer transformar o ser humano em ser divino. Então nós seremos deuses? Seremos deuses? Há uma passagem na Bíblia que diz lá, vós sois deuses. Deuses. E Jesus, irmãos, ele é a emanação de Deus, ele é o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. E Jesus, ele é o chamado último Adão. Ele não é terreno, mas ele é espiritual. O corpo dele é espiritual. Embora ele tivesse que nascer aqui na terra como um ser humano, bebezinho, filho de Maria, e ter as mesmas características de ser humano, mas o corpo dele, lá no início, lá na criação, antes da criação, ele é espiritual. Ele é o Filho de Deus. O único Filho de Deus. E Deus então quer transformar todos os outros seres humanos, que são feitos do pó da terra, do barro, Deus quer transformá-los à imagem desse Jesus que é o espiritual. Não é? Paulo falou que o primeiro Adão, ele é o quê? Terreno. Está escrito lá em Romanos. O primeiro Adão é terreno. E o último Adão é o quê? Espírito vivificante. Ele dá vida. Ele tem poder para dar vida. Tanto que Jesus falou assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é? Não foi isso que Jesus falou? Muito bem. Então, em João capítulo 12, versículo 37 e 41, eu vou ler aqui o versículo 35 para nós entendermos melhor. Jesus respondeu, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Então, o ser humano, irmãos, ele, por causa do pecado, ele ficou apagado, sem luz. Sem luz. E Jesus, ele é essa luz que veio acender a luz no ser humano. Tanto que Jesus, quando ele encontra um cego, né, ele faz um barro, ele cospe na terra, faz um barro, um lodo, passa do olho do cego. E o cego passou a o quê? A enxergar, ou seja, a luz dele acendeu. Então Jesus, ele veio acender a luz do ser humano. Presta atenção nisso. Muito bem. Outra pergunta. Vamos ler aqui, eu vou ler o restante do texto aqui, moço, porque eu falei aqui que é triste que nem todas as pessoas vão ser impactadas pela mensagem. Mas nós temos que provar isso na Bíblia. Vamos ler aqui a Bíblia. Depois que Jesus falou isso, que nós temos que ter a luz e que temos que viver nessa luz do entendimento, do conhecimento da palavra, na luz que Jesus veio acender, que ele veio e acendeu essa luz em nós. Então, Jesus, depois de falar isso, o que ele falou? Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. E eles tinham visto Jesus fazer estes milagres, porque enquanto ele havia falado ali, ele também realizou muitos milagres naquele momento. Mas eles não criam nele. Não criam nele. Versículo 37 que eu estou lendo.
O 38. Para quê? Para quê? Para que se cumprisse o quê? O que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu o que o Senhor estava agindo? Que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer. Não podiam crer. Por quê? Por que eles não podiam crer? Porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Isso aqui é tremendo demais, mano. É terrível, é triste, dá para nós pensarmos muito sobre isso aqui. Por quê? Porque uma vez que o ser humano não reconhece Deus propositadamente, deliberadamente, não creio, não aceito, não quero, Deus não existe, não quero saber, não quero saber. Então, irmãos, Deus vai utilizar do que está no próprio ser humano e vai endurecer mais o coração dele, para que não entenda e não veja nada e não creia nele mesmo. É dura a realidade. É duro, nós temos que ouvir isso e falar isso, irmãos. É duro, mas é a realidade. Por quê, irmãos? Porque o mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que o quê? Endurece o barro. Endurece o barro. Ele endurece o barro. É o mesmo sol. Então, se o ser humano, ele for aberto para Deus, ele reconhecer que por detrás de todas essas maravilhas, de tanta perfeição, de tanta criatividade, né? Quando nós olhamos para o universo, olhamos para a natureza, para a criação, nossa, dá para pensar, não é? Dá para pensar. Tem que haver um Criador por detrás disso. Agora, eu reconheço Ele ou não reconheço? Isso chama-se o quê? Direito de escolha ou livre arbítrio. Olha, infelizmente. Muito bem, vamos em frente. Agora, irmãos, diante dessa primeira pergunta, qual é o resultado final do plano de Deus? Porque Deus deu o livre-arbítrio, mas só que Deus, ele tinha um plano elaborado. Ele já sabia que o ser humano ia ser orgulhoso, ser arrogante, que o ser humano não ia aceitar livremente reconhecê-lo como Deus e Senhor. Para já, Deus, irmãos, como Deus, ele é difícil de uma pessoa, do ser humano captar e entender quem é Deus, porque a grandiosidade de Deus, ela é praticamente impossível o ser humano entender. Porque para vir a criação neste mundo, o próprio Deus teve que se ocultar, para que houvesse espaço para a criação. Segundo os sábios de Israel, os antigos sábios de Israel, eles dizem isso. Tem até uma palavra em hebraico que explica isso. Então, Deus teve que se ocultar. E Deus oculto, né? Deus não se revela para ninguém. A Bíblia diz que ninguém viu Deus. Aí mais difícil fica para o ser humano entender e aceitar quem é Deus, né? Mais difícil. Mas, irmãos, o plano de Deus é o quê? O resultado final do plano de Deus é uma família divina, de filhos e filhas que desenvolveram o mesmo caráter justo que era evidente em Jesus Cristo quando ele estava com a humanidade como ser humano. Que plano, que projeto maravilhoso demais, irmão. Jesus vai nos transformar dia por dia ao caráter do seu Filho, Jesus Cristo. E até o corpo que Jesus tem,
não é? Que ele ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo que não, não está limitado às leis da física, as leis da física. Até esse corpo nós vamos ter igual a ele, nós seremos semelhantes a ele. Já imaginou isso? Hã? Que coisa maravilhosa demais. Irmãos, isso aqui é a Bíblia, isso é a realidade bíblica. Isso não é conto da carochinha, lenda, história, história com né? História para contar para criança, ou lenda, conto de fadas. Isso não, isso é a Bíblia. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver isso lá. Tá lá, tá tudo lá. Tá lá. Agora, irmãos, muito bem, vamos então entrar no texto, né? No texto. Agora, eu faço uma pergunta antes de entrar nos textos aqui, do 9 e 10 de Hebreus. Eu faço uma pergunta dentro desse contexto de Hebreus 9 e 10. A nova aliança, ela anula a lei de Deus e acaba com qualquer necessidade de obedecer os 10 mandamentos e outras leis de Deus? Olha a pergunta. Prestaram atenção na pergunta? Presta atenção na pergunta. Presta atenção. A nova aliança. Porque Jesus falou, Senhor, esta é a nova aliança do meu cálice. Né? Fazer isso todas as vezes que comer, e tomou pão e tal, partiu, todas as vezes que beber. Esta é a nova aliança no meu cálice. Ele deu cálice para eles beberem. Eu estou instituindo a nova aliança. Aí eu pergunto, a nova aliança anula a lei de Deus e acaba com qualquer necessidade de obedecer os 10 mandamentos e as outras leis de Deus? Será que sim? Irmãos, é claro que não. É lógico que não. Mas se você for na internet, você vai ver muita gente ensinando que sim. Cuidado. Tem muitos absurdos aí, muitos doutorados e não sei o quê, e não sei o que lá das quantas, que ensinam isso. Cuidado, cuidado. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala de lei, nós temos que separar a lei que Deus está falando. Em primeiro lugar, nós temos que separar a lei que Deus está falando. Deus fala de lei moral, essas são os 10 mandamentos, e ela estava, até mesmo, Deus mandou guardar as 2 tábuas lá, no santo do santo, no lugar santo, dentro da arca, porque elas são eternas. E Jesus falou sobre essas leis, falou, você passarão os céus e a terra. Mas essas leis, que é a lei moral, ela não vai passar. E ai de quem tirar um tio dessa lei aqui, que é alterar essa lei, ai dele. Agora, tem a lei civil e tem a lei cerimonial. Agora, as leis cerimoniais e leis civis, elas também não foram substituídas. Eu acredito assim. Isso é o meu pensamento, eu acredito. Embora tenha muita gente que crê que foi substituído, que não sei o quê, e tal. Mas não foi, irmão, por que eu acho que não foi? Porque, embora elas foram aprimoradas com a vinda de Cristo, mas o princípio que foi ensinado, o conceito que foi ensinado, dentro das leis cerimoniais, eles estão lá, eles permanecem. O princípio permanece. Muito bem. Estamos caminhando junto? Muito bem, então vamos lá. Agora, eu botei aqui a resposta. As pessoas acreditam que a antiga aliança e os mandamentos de Deus vieram à existência juntos e deixaram de existir juntos. Mas tal raciocínio não é bíblico. O que as pessoas pensam? Que quando Moisés subiu lá no Monte Sinai e que Deus falou, Moisés, eu vou escrever aqui. Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. Escreveu com o dedo dele. Eles passaram a existir. Os mandamentos passaram a existir. As pessoas acham que quando Deus escreveu os mandamentos ali, foi o momento em que os mandamentos passaram a existir. A partir dali, os 10 mandamentos. Mas, irmãos, os 10 mandamentos já existiam lá no Jardim do Éden. Já existiam lá. Eles não passaram a existir ali, os 10 mandamentos. Presta atenção nisso, que isso é muito importante.
Quando foi que Deus deu os 10 mandamentos para o homem, então? Quando foi? Muito bem. Olha só, a Bíblia vai nos mostrar o quê? Que os 10 mandamentos não têm origem em Moisés e em seu tempo, nem que estavam limitados aos judeus. Eles estavam em vigor e eram conhecidos muito antes de Moisés. Os 10 mandamentos são as bases da lei de Deus. São as bases. É o caráter de Deus que está ali exposto, explícito para o ser humano. E por quê? Para quê? Para que eles estão ali? Para que eles vão nos mostrar, os 10 mandamentos vão nos mostrar, irmãos, como nós devemos amar a Deus e como nós devemos amar o nosso semelhante. Isso são os 10 mandamentos. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. A palavra de Deus define pecado como o quê? O que é o pecado? O que a palavra de Deus define o pecado? Pecado é o quê? Transgressão da lei. Está lá escrito. Pode botar, nós não vamos ler, mas pode botar ali. João 3, versículo 4, está lá escrito. Pecado é transgressão da lei. Aí o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, ó, porque onde não há lei, também não existe pecado. Não existe desobediência. Então, a transgressão dos 10 mandamentos é descrita como pecado antes do Monte Sinai. No Sinai, ela só foi codificada em pedras. Ela só foi codificada em pedras, só foi escrita. Está codificado, está ali. Deus deixou ali codificado em pedras. Muito bem. Então, vamos dar exemplos. Então, prova isso aí na Bíblia, pastor. Tem que provar na Bíblia. Porque é a Bíblia que fala, a Bíblia que ensina. Então, vamos provar isso na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 17, Deus vai castigar Adão. Deus castiga Adão. E Deus castiga Adão por quê? Por causa da sua cobiça e por causa de roubo. Por causa da cobiça e por causa de roubo. E eles transgrediram o 18º mandamento. Porque está escrito o que lá? Bota lá. Está escrito o que lá? Que Eva, quando chegou diante da árvore, ela teve o quê? Ela cobiçou, ela desejou comer aquilo. E depois que desejou, aí o pecado foi gerado, aí desceu para o coração, e o que eles fizeram? Foram lá e roubaram. Roubaram, irmãos. Isso é roubo. É roubo. Deus falou assim, olha, isso aqui é meu. Então, eu chego aqui e ponho aqui esse telefone assim. Eu ponho esse telefone e falo assim, olha, esse telefone é meu. Ninguém pega nele. Ninguém pega nesse telefone. O telefone é meu, Rui. Comprei, é meu, está ali. Aí uma pessoa vem cá e pega o telefone. O que ele cometeu? Roubo. É roubo. Eva roubou, irmãos. Adão e Eva, eles roubaram. E primeiro eles cobiçaram. E eles cobiçaram primeiro. Então os 10 mandamentos estavam lá ou não estavam? É claro que estava, irmãos. É claro que estava. Muito bem, vamos lá. Vamos continuar. Nós vamos entender isso aqui mais detalhadamente até chegarmos aonde que nós queremos. Ah, meu Pai, Jesus querido, me ajuda aqui. Muito bem. Irmãos, outro mandamento que eles fizeram. Do 4º mandamento, está escrito o quê? Honra teu pai e tua mãe, né, para que te vá bem e seja prolongado os seus dias na terra. O que eles fizeram lá quando eles pecaram e comeram do fruto? O que eles fizeram? Eles desonraram quem? Desonraram quem? E Deus é o quê? Era o pai deles? Deus era o pai deles? E é, né? Ainda. E é nosso também, né? E é nosso pai. Eles desonraram o pai. Eles, irmãos, infringiram, transgrediram o 4º mandamento da lei de Deus. Está aqui, irmãos. Muito bem, vamos lá. Vamos continuar. E depois também nós temos outros exemplos. Foi Caim. Caim desonrou lá e
Caim, o que aconteceu com Caim? Ele matou, não é? O sexto mandamento, né? O sexto mandamento, não é? É o sexto? Não matarás. Eu não sei a ordem ali. Eu sabia isso de cor quando eu era católico, mas depois que eu virei crente, parei de decorar. Que vergonha, né, mãe? Parei de decorar, né? Eu sabia orar o Pai Nosso certinho, assim, ó. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu orei aqui 3 milhões de vezes, né? Que a minha mãe botava. Fez coisa errada, minha mãe. Vai orar o Pai Nosso, rapaz. Vai orar. Vai orar 300 Ave Maria. Eu orava 300 Ave Maria. Rezava lá. 300 Ave Maria. Não é fácil, não. Ser católico também não é fácil, não, né? Não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Muito bem. Então, irmãos, aqui, ó. Agora, a lei estava lá no Éden. E será que a graça estava lá no Éden também? Estava? Uai, será que nós podemos provar isso? Então, Gênesis capítulo 5 e versículo 4. Aliás, Gênesis 2 e versículo 17, é primeiro. Gênesis 2, 17. Por quê? Deus falou com Adão o quê? Adão, no dia que você comer da árvore que está no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal, você vai acontecer o que com você? Você vai? E Adão morreu? Não morreu. Mas Deus deu a ele. Depois, aí no Gênesis 5, 4, vai falar que Adão viveu 930 anos, irmãos. Ou seja, a graça de Deus se manifestou ali, Rui. Agora, como que nós sabemos que a graça de Deus se manifestou ali? Por quê? Deus, irmãos, ele sacrificou o cordeiro. Lembra que lá em Apocalipse está escrito assim, ó. Este é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É esse cordeiro que Deus matou lá. Imagina, irmãos, Adão, com aquele cuidado com os animais, ele colocou o nome, né, do macaco, colocou o nome da vaca, o boi, o gato e tal. E não pode alterar, porque você imagina, né? Macaco é macaco mesmo. Já pensou você chamar a vaca de macaco, um boi de macaco? Não pode ser. Ele botou o nome com muita sabedoria, com muita inteligência. Agora, irmãos, naquele dia a morte entrou. E o que aconteceu? Deus matou o quê? Deus matou o cordeiro. Por que Deus matou o cordeiro? Porque nós sabemos que Deus matou. Por que nós podemos... Porque não está escrito isso no texto, irmãos, assim, ó, literalmente assim. Mas está escrito o quê? Que Deus vestiu eles, que quando eles comeram, eles esconderam e foram lá, cobriram, ficaram com vergonha, que eles começaram a olhar assim, aí a inocência saiu da mente deles, e eles começou a ver, mulher. É mulher, e ela é sensual, e a Eva também olhou para Adão, você é um homão danado, e começou a ver, aí despertou neles o quê? A puberdade, né, que chama, não sei se puberdade, né, aí eles começaram a ver o negócio aqui, e tal, muito bem, aí, irmãos, o que Deus fez com eles? Deus cobriu eles com o quê? Com peles de animais. Há um pensamento aí, uma teoria que o homem tinha luz e que a luz caiu e depois Deus cobriu o corpo dele com pele, com uma pele aí, não sei das quantas lá. Não sei se era de... hoje em dia falo o quê mesmo? Quando a coisa não é natural assim, sintética, né? Sintético, sei lá. Muito bem. Ou seja, essa pele aqui, né, que está aqui. Mas não é isso, não. A pele ali está escrito pele de animais. Isso, para mim, faz muito mais sentido. Isso faz sentido para mim. Muito bem. Agora, irmãos, vamos entrar então no texto. Ai, meu pai querido, são 7 horas, pai. Jesus querido. Mas nós vamos adiantar isso aqui. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, capítulos 9 e capítulo 10. Está ali, né? Hebreus capítulo 9 e capítulo 10. Não foi feito aquele quadro? Foi? Pode colocar aquele quadro lá para nós, por favor, irmão. Isso. Hebreus capítulo 9 e capítulo 10. Então, irmãos, o que nós vamos ter nesses dois capítulos, capítulo 9 e capítulo 10? O escritor aos Hebreus aqui,
ele vai comparar as duas alianças que Deus fez com o ser humano. E o que nós temos nessas alianças? As duas alianças vão mostrar o meio pelo qual, ou o caminho pelo qual o pecador, ou seja, todo ser humano caído desde Adão, ele pode acessar a presença de Deus. Porque nós já vimos aqui que Deus mostrou para Adão. E eu imagino, irmãos, Adão, quando Deus sacrificou, degolou o cordeirinho lá na frente dele. Nunca tinha visto morte na vida dele, irmãos. Nunca tinha visto morte. Morte para ele era impensável. E Deus pegou, degolou o cordeiro assim na frente dele. Aí Adão, que era muito cuidadoso com os animais, né? Imagina ele cuidando dos leões, da girafa, da zebra, aqueles animais selvagens, das hienas. E ele cuidava aquilo ali com muito carinho e tal, não sei o quê. Aí Deus vai lá e degora. Ainda mais um animalzinho tão dócil. Um animalzinho que não faz mal para ninguém. Imagina, irmão. Eu imagino. Falei, imagina que a cara de Adão. Falei, Senhor, só matou logo um cordeirinho. Por que não matou um leão? Não é? Matou logo um cordeirinho, Senhor. Mas aquele cordeiro, irmãos, tem uma representação muito grande. E Deus falou assim, olha, agora, a partir de agora, Adão, eu vou dar aqui para você aqui um caminho para você chegar até a minha presença. Porque agora você quebrou o seu pecado, a sua transgressão, faz separação entre mim e você. Isaías disse isso, as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E tanto que Deus depois, o quê? Colocou ele para fora do jardim. E colocou lá uma espada flamejante lá em volta assim, e ainda colocou querubins lá guardando o jardim do Éden lá. Se ele entrasse lá, a espada comia. Não podia entrar lá mais. Porque na presença de Deus, irmão, Deus é santo. Não pode ter desobediência. Não pode desobedecê-lo. Deus é santo. E Ele faz isso para nos proteger. Ele quer que nós vivamos essa vida do caráter dEle para nos proteger. Imagine se todas as pessoas obedecessem a Deus, irmão, no mundo inteiro. Haveria essa guerra que está acontecendo lá em Israel? Nunca. Haveria guerra lá na Ucrânia? Nunca. Haveria essa ganância que as pessoas têm aí e matam pessoas por causa de terra, por causa de minerais que estão lá na terra. Plutânio, sei lá o quê. Essa outra nova agora que eles querem ir por causa dos telemóveis, né, por causa dos computadores. O lítio, por causa do lítio. Vamos, tudo é ganância, é coisa horrível. Meu Deus do céu, que Deus tem misericórdia. Mas Deus não quer isso para o ser humano. Deus não quer isso. Então, irmãos, vamos caminhar aqui. Então, essas duas alianças, elas vão mostrar o quê? Este caminho. Então, Deus mostrou essas alianças, irmãos, e assim, essas alianças, Deus decretou que ela tem que ter um mediador para chegar até Ele. Não pode mais chegar, Adão não podia mais chegar sozinho mais até Ele. E isso foi ensinado para os seus filhos. Tanto que Abel, ele levou lá o sangue para poder entrar na presença de Deus. E Caim não levou. Ele levou os primeiros frutos e tal, são várias ofertas. A Bíblia vai mostrar que são várias ofertas porque se oferece a Deus. Mas a oferta de Caim estava incompleta. Não tinha o sangue. Não tinha o sangue. Aí ele falou assim, aí fala assim, que para ter acesso à santidade do Eterno, tem que apresentar sangue. Ou seja, um inocente tem que ser morto. Por que o inocente tem que ser morto? Porque a Bíblia diz, irmãos, Romanos vai falar 6:23, o quê? Todo mundo conhece esse versículo. O salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Nunca foi vontade de Deus, irmãos, matar tantos animais, igual... porque essa aliança que Deus fez com o ser humano, a antiga aliança, ela é uma aliança provisória. Mas esse provisório demorou o quê? 4.000 anos, mais ou menos, não é?
de Adão até Abraão, 2.000. De Abraão até Cristo, mais quanto? Mais 2.000, 4.000. Então, irmãos, isso nunca foi o desejo de Deus, essa matança. Porque até mesmo tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ler o Antigo Testamento, porque só tem matança lá, e os animais, coitadinhos dos animais. Eu também fico com pena, é lógico. Também, não é? Também fico com pena. Mas, irmãos, há uma necessidade, e há aqui, como Deus fez uma aliança, quem faz aliança, irmãos, quem faz aliança, ele não pode dar a herança para a pessoa antes dele morrer. O testador não pode dar aliança antes de morrer. Não é? Porque aqui, eu botei aqui, ó. Por que os animais tinham que morrer? Porque onde há um testamento ou uma aliança, né? É necessário provar que a pessoa que fez já morreu. Pois o testamento não vale nada enquanto tiver vivo quem o fez. Quem o fez. Não é? Então, por isso que Jesus veio. Aí tudo isso está apontando lá para Jesus, lá na frente. Nós vamos entender. Muito bem. Então, irmãos, na antiga aliança. Agora vamos ler texto. Nós temos que correr agora. Vamos correr. Texto aí, por favor. Capítulo 9, versículo de 1 a 7. Vamos ler texto. Tem que ler. Que agora eu vou entrar na pregação mesmo. Agora nós vamos entrar na pregação mesmo. Está lá? Então eu vou fazer assim. Essa é NVI. Não é a que eu queria. Eu esqueci de combinar com vocês. Hein? Dá para alterar? NTL não sei o quê. NTL não sei o quê lá. Tem. Vamos lá para Hebreus. Eles não tem não? Não tem essa? Então vocês me quebraram. Abre a Bíblia. Toda a gente que trouxe a Bíblia. Ou então vamos fazer assim. Vocês acompanham aí nessa tradução. É mais ou menos igual a que eu tenho aqui. Vai alterar alguma coisinha, mas acompanhe que eu vou ler. Muito bem, então, capítulo 9, versículo de 1 a 7. O que o escritor vai dizer lá para nós? O que ele vai mostrar para nós? Ele vai falar assim, ó. A primeira aliança tinha lei sobre a adoração. Então tinha lei sobre o quê? Isso aqui é uma outra mensagem que eu preparei dentro desse texto aí. Esse texto aqui está tão interessante, porque eu preparei outra mensagem. Eu ia falar hoje aqui, depois eu falei, não vou falar não, que tem que preparar melhor esse negócio aqui. Isso aqui vai dar muito polêmica. Adoração, né? Adoração, quando fala assim, adoração a Deus. Aí as pessoas pensam o quê? A maioria das pessoas, não estou dizendo aqui a nossa igreja, né? Mas a maioria das pessoas pensa o quê? Adorar é o quê? Você pergunta para a pessoa, o que é adorar? Adoração. O que é adoração? Eles falam assim, é ir para o culto. E fazer o que no culto? Cantar. Em espírito, em verdade, te adoramos. Adoração não é isso. Escute lá, hein? Adoração não é isso. E adoração também não é emoção. Adoração não é emoção. Eu vou pregar sobre isso aqui, vou fazer um tema e vamos provar para os irmãos, mostrar dentro da Bíblia. Porque a questão da emoção, né? Tem muitas pessoas que vão atrás de ídolos e tal, e choram, se emocionam, têm experiência, e até agradecem pelas bênçãos que receberam, mas não está adorando da maneira correta. O verdadeiro adorador adora a Deus o quê? Espírito e verdade. Jesus falou para a mulher, e falou assim, mulher, você está adorando lá no Monte Gerizim, porque vocês não sabem o que está adorando. Eu falo que é em Jerusalém, porque a salvação vem de quem? Agora ele falou assim, só que vem a hora, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, não é nem Jerusalém, nem... Depois nós vamos pregar sobre isso aqui. Muito bem. Vamos continuar aqui, irmãos. Tinha lá as leis sobre adoração. Então tem lei sobre adoração, porque a adoração está ligada ao quê? A serviço. Está ligado à obediência. Não é emoção, não é cantar, não é tocar. Então é tocar. Não. Viu, Liab? Não é tocar, não. Que o Liab pensa que adoração é tocar, mas não é. A música, irmãos, olha só, presta atenção. A música, ela é um elemento que foi dado para o serviço do culto, para o avodar que chama, para que
embelezasse o culto e para que as pessoas tivessem o coração aberto, né? Hoje nós, né, tenhamos o coração aberto e Deus possa, através da música e tal. Ela é uma parte, é um elemento do serviço, mas o serviço não é isso, a adoração não é isso. Então, a aliança tinha leis sobre a adoração e tinha um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Pronto. Aí ele vai dizer assim: foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada lugar santo, ficava o candelabro e a mesa dos pães oferecidos a Deus. Tudo isso aqui tem um simbolismo e tem um significado. Nós temos que esmiuçar isso aqui, mas não é momento para isso. Mas se os irmãos estudar, leiam sobre isso aqui, estudem sobre isso. Oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada lugar santíssimo. Então, olha só, irmão. Tinha lá duas partes. Numa parte só entrava o sacerdote, nem o povo ficava lá de fora, no pátio. Que fazia parte também, no pátio. Mas, a partir dali, ele deixava entregue, confessava o pecado. E o sacerdote partia lá, resolveu o problema do pecado dele. Aí tá, mas isso é na outra pregação, não é agora. Aí tá... Oh, Jesus, estou fazendo uma confusão danada aqui. Aí chegava lá na frente, tinha o quê? Um homem escolhido por Deus, que era o mediador. Então, as alianças, irmãos, elas estão baseadas em mediador. E é um caminho, é um trajeto. Lá no lugar santíssimo, só nessa aliança aqui, na antiga aliança, só esse sumo sacerdote, que era o mediador escolhido por Deus, ele podia entrar na santidade de Deus. Porque os outros que se entrassem na santidade de Deus, e alguém tentou entrar várias vezes aí na Bíblia, em momentos inoportunos, o que aconteceu? Foram fulminados pela presença, pela glória de Deus, pelo poder do Espírito, do Deus Todo-Poderoso, né? Foi fulminado. Muito bem, vamos lá, diz aqui, ó. Ali estava colocado um altar de ouro. Aonde? No lugar santíssimo. Um altar de ouro onde era queimado o incenso, que representa as orações. E estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava a vasilha de ouro, com o maná, o bastão de Arão, do qual tinha saído brotos, e duas placas de pedra com os mandamentos escritos neles. Os 10 mandamentos. E Deus falou: eu vou me manifestar para vocês na arca, na tampa da arca, no propiciatório, na tampa da arca, na santidade, no lugar santíssimo. Deus falou isso. Muito bem. Agora, versículo 6. Aqui eu soltei um bocadinho porque ele vai falar umas coisas aqui e tal, não interessa. Diz aqui o 6. Depois de tudo isso, não está dentro do nosso contexto aqui. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os deveres religiosos. Mas somente o sumo sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. E isso apenas uma vez por ano. E ele oferece a Deus o sangue de animais, em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estavam pecando. Muito bem. Então, na antiga aliança, havia o quê? Um mediador escolhido por Deus, que tinha acesso à santidade ou lugar santíssimo. A tenda construída por seres humanos. Então ali, o sacerdote entrava, mas era uma tenda que foi construída por seres humanos. Guardem isso. O sacerdote, na antiga aliança, ele entrava em lugar que era construído por seres humanos. Mas Jesus, ele já vai entrar no lugar diferente, no céu, não feito por mãos humanas. Aí o que ele fazia? Levava em seu peito também os símbolos das 12 tribos de Israel, como representante de toda a nação. Por quê? Como ele entrava lá, ele tinha que levar o simbolismo representando o povo, o símbolo das 12 tribos de Israel, que era a nação israelita. Ele levava lá para dentro. Então, aquilo representava o povo, e Deus perdoava o povo. Ou seja, Deus cobria o pecado do povo. Deus não perdoava, cobria o pecado do povo. Pronto. Então, irmãos, a presença de Deus se manifestava no lugar santíssimo, na tampa da arca da aliança, para cobrir o pecado do povo. Os pecados do povo. E isso era a adoração. Isso era o avodá. Em hebraico chama-se avodá. Isso era o serviço.
Isso era adoração. Que hoje para nós é o quê? Para nós hoje é o quê? Culto. Culto. É o culto. É o culto. Isso era adoração. O que o sacerdote fazia, os sacerdotes e o sumo sacerdote eles faziam, isso era adoração. É o serviço que Deus mandou fazer. Havia lá leis sobre o quê? Sobre a adoração. Muito bem. Agora, irmãos, quais eram as pessoas para chegar na Arca da Aliança? Quais eram as pessoas para chegar na Arca da Aliança? Muito bem. Então, isso era como uma escada, né? Uma escada. Tem que ir degrau por degrau. E tudo tinha um simbolismo muito grande. Agora, no pátio, todos os israelitas tinham acesso. No lugar santo, somente o sacerdote tinha acesso. No lugar santíssimo, onde manifestava a presença de Deus, somente o sumo sacerdote, que era o quê? O mediador entre Deus e o homem. Era o mediador. E ele era escolhido por Deus. Então, por isso, ele tinha esse acesso. Só por isso. Não é? Muito bem. Então, o ser humano chegava lá e cometeu pecado. Então, ele levava o cabrito. Aí, o sacerdote recebia, lá do lado de fora, porque do lado de fora tinha um altar. No tabernáculo tinham 2 altares. Um altar lá dentro que era de ouro. E esse altar era para incenso. Incensário. Agora o altar lá fora, antes de entrar no lugar santo, ele era um altar de, tá aqui, ó, o altar, ele era de bronze. E ali era, o animal era preparado, tal, não sei o que e tal, aí degolava o animal, aspergia o sangue no altar, e o animal, às vezes era queimado todo, ou às vezes dependia da oferta, né? Ou às vezes era queimado em parte. Mas isso tem um significado, que eu vou falar na pregação da adoração, isso tem um significado. Irmãos, por quê? Porque aqui no altar é o fogo, e esse fogo, sabe o que ele representa? O que o fogo representa? A ira de Deus. Representa a ira de Deus. Então, quando chega nessa parte aqui, o que acontece? É esperado que o ser humano que ia lá, ele chegava ali, ele confessou o pecado, que ele colocava a mão sobre o animal, não é? Era esperado o quê? Que ele se arrependesse dos seus pecados. E ele colocava a mão sobre o animal, e o que acontecia? O sacerdote ia falar para ele assim, olha no olho do animal. Qual era a mensagem que era passada ali? Olha no olho do animal. Aí ele olhava no olho do animal. Aí botava a mão no animal. Confessa seus pecados. Ele confessava os pecados. Aí quando ele estava olhando no olho do animal, o sacerdote passava a faca assim e degolava o animal. Aí qual a mensagem que estava sendo passada ali? Depois o animal era tirado no fogo. Qual a mensagem que estava sendo passada ali? Que o ser humano, irmãos, como está em pecado diante de Deus, ele é que era para ser degolado ali, ó, morto. A morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. E o fogo é a eterna ira de Deus. É a ira de Deus. Então o ser humano chega ali, ele tem um contato com o fogo. E o fogo até, a pessoa sapateia mesmo, né? A pessoa pisou no fogo, sapateia, não sei o que, tal. Mas, irmãos, isso é no início, tem que resolver o problema do pecado. Mas depois tem o caminho da santidade, até chegar lá no Santo dos Santos. Mas isso é na outra pregação, deixa para lá, esquece. Vou dando spoiler, eu também sou meio doido. Deus me ajude a terminar esse negócio. Muito bem, olha só, irmãos. Por que Deus fazia tudo isso, irmãos? Porque para o ser humano entender, perceber. Porque tudo que existe, Deus está ensinando aqui de uma forma didática, para o ser humano entender. Porque tudo que existe no mundo físico, no mundo material, tem por detrás
um princípio, um conceito espiritual. Percebem? Os irmãos percebem isso? Muito bem, então vamos para frente. Jesus, falta pouco agora. Estou acabando. Fazer igual os pregadores, estou acabando. Mas eu preciso explicar isso aqui, irmão, me ajuda. Tem paciência comigo, só um minutinho. Olha só. Agora, irmãos, capítulo 9, versículos 23 a 26. Capítulo 9, versículo 23 a 26. Vamos lá. Versículo 23 a 26. Ó. Aí, ele vai dizer assim, ó. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais. Isso era somente uma cópia, uma sombra, né, das coisas celestiais. Elas, das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Sacrifício de animal, de touro, de bode, não pode perdoar pecados. Tinha que haver um sacrifício, Deus já estava mostrando que lá na frente tinha que haver um sacrifício melhor. Aí ele diz assim, ó, Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos. Cristo é o mediador agora. E ele não entrou no lugar aonde que é feito por mão humana. Ele não entrou lá. Porque aquilo lá é uma cópia, ele continua, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus, para pedir em nosso favor. O grande sacerdote, o sumo sacerdote, entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes, igual o sumo sacerdote todos os anos. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Muito bem. Então, irmãos, o que o texto vai nos mostrar aqui? O que o texto está nos mostrando? Que nós agora temos uma realidade espiritual. Não uma alegoria ou uma sombra, como lá na antiga aliança. Nós agora temos uma realidade espiritual. Jesus, ele veio. Jesus, ele é o Cordeiro. João falou assim, eis o Cordeiro de Deus aí, ó, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto, como diz lá em Apocalipse. Ele é o Cordeiro que foi morto lá, desde lá a fundação do mundo. É ele. O escritor, ele mostra que Cristo é essa realidade. Ele é o único mediador. É o único caminho. Ele nos abriu um novo e vivo caminho de acesso à santidade do eterno. Que Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito, uma única vez. Que Cristo entrou no santuário, não feito por seres humanos, levando sangue de animais, mas o seu próprio sangue. Isso é maravilhoso demais. Como que tudo tem, irmãos, Deus, ele vai ensinando o ser humano, né, de uma forma didática. Porque é difícil entender, né, as coisas de Deus assim, né? É muito complicado. Mas quando nós vemos assim, estudamos a Bíblia, vamos lendo a Bíblia assim, olha como que a nossa mente vai abrindo. Como que Deus, ele é extraordinário demais. Aí, irmãos, em Hebreus, no capítulo 10, agora nós vamos para o capítulo 10, eu já estou quase encerrando mesmo. Em Hebreus, no capítulo 10, meu Pai eterno. Capítulo 10, 19 a 23. Capítulo 10, 19 a 23. 19 a 23. Aí o escritor vai falar assim, ó. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho.
nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar em Deus, que Deus cumprirá todas essas promessas. Então, o que acontece aqui? Aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Então, irmãos, o escritor ele vai mostrar que na nova aliança, nós temos acesso à santidade de Deus, onde só o mediador tinha acesso na antiga aliança. Interessante, né? Na antiga aliança, o povo ficava tudo lá do lado de fora. Entregava ali, dali para frente era com o sacerdote que ia resolver o problema dele. O problema do pecado dele estava resolvido, ele ia embora para casa e tal. Agora, se ele pecasse lá de novo, ele tinha que voltar e trazer o cabrito de novo. Não é? É o que às vezes acontece, né? Muitas vezes. A pessoa está sempre trazendo o cabrito lá. Oh, o cabrito está aqui. Aí o sacerdote até fala assim, ô José, ué, você está até ficando conhecido aqui. Irmãos, lá no altar é para resolver o problema do pecado. Aqui é uma coisa muito séria. Quando eu for pregar isso, rapaz, meu Deus do céu, só Deus vai me ajudar. Porque tem que resolver o problema do pecado. A pessoa agora não pode pecar deliberadamente mais. Né? Quem é prostituído pode prostituir mais. Quem mentia e enganava as pessoas não pode ficar enganando os outros mais. O problema do pecado tem que ser resolvido. Porque senão o único contato que a pessoa vai ter com Deus vai ser lá, depois do juízo, o quê? No fogo, o contato com o fogo. Destruição. O fogo vai destruir, irmão. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, olha só. Muito bem. Então, agora, na antiga aliança as pessoas não tinham esse acesso. Por quê? Porque havia um véu no santuário terrestre. E esse véu foi rasgado. Vejam lá, por favor. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Este véu foi rasgado no momento que Cristo morreu na cruz, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, esse véu lá no santuário, literal aqui, esse véu está ali, ó. O véu está ali. Que não podia, ninguém podia entrar ali, ó. Para entrar para cá, não podia, porque tinha um véu ali, ó. Uma grossura assim, ó, tremenda. Mas esse véu foi rasgado de alto a baixo. Leia, por favor. Leia, por favor. Eu gostava até que os irmãos lessem esse versículo. Põe lá, por favor. Mateus 27, 50 e 51. Vamos ler esse versículo. Jesus rasgou esse véu, irmãos. Literalmente, rasgou o véu. Agora, por isso nós temos acesso. Nós oramos aqui, né? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, nós pedimos isso, 50 e 51. 50 primeiro, depois 51, por favor. Isso mesmo, muito bem. Depois de ter já dado, novamente, em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Muito bem. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ó. Viu só, irmãos? 27. Olha só, eu vou ler aqui na minha tradução, que eu quero ler essa tradução aqui. O 50 diz assim: aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Morreu. Então a cortina do templo rasgou em dois pedaços, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, irmãos, por isso agora nós temos acesso completo à liberdade. E liberdade para entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos. Agora eu botei uma observação aqui. Temos essa liberdade desde que... Atenção! Desde que... Porque Deus, irmãos, Isaías vai falar lá que os meus ouvidos não estão aplacados para que não possa ouvir. Mas o versículo de baixo vai falar assim, ó. Mas... as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vocês. Então, quer dizer, se tiver pecado, eu não ouço. Não ouço. Não ouço. Deus não ouve o pecador mesmo. Não adianta. Tem que passar pelo processo que Deus determinou lá, irmão.
tem que santificar, tem que arrepender. Aí eu vou ter que, desde que haja arrependimento nos nossos corações e obediência às Sagradas Escrituras, à Sagrada Lei, tem que haver. Se não houver, não tem hipótese. Não tem hipótese. Agora, nós vamos terminar. Agora é para terminar mesmo. Jesus, estou igual aquele pregador, né? Estou virando pregador. Tá? Vou terminar. Um dos slogans dos pregadores é esse, né? Estou terminando, estou acabando, vou acabar. Agora eu vou acabar mesmo. E tal. Muito bem. Nós vamos lá então, irmãos, terminar o texto. Porque aqui é que eu quero que os irmãos prestem mesmo atenção. Se tudo isso vocês não guardaram, guarda isso aqui, por favor. Muito bem. Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10. Eu vou ler aqui, os irmãos podem até acompanhar aí, mas... Mateus 10, meu Deus do céu. Hebreus 10, 26 a 31. Muito bem. Prestem atenção, por favor. Diz aqui, ó. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Diz o escritor aos Hebreus. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então, o lago de fogo de enxofre vai o quê? Vai destruir. Está escrito aqui, ó. Deus destruirá os que são contra Deus. Deus destruirá. Irmãos, aqui é terrível. Aqui nós vamos encerrar, a coisa aperta mesmo, e aqui não há brincadeiras. Preste atenção. Pelo contrário, eu já li isso aqui, que Deus destruirá os que são contra Deus. Agora, versículo 28. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Na lei de Moisés, era apanhado em adultério, o que acontecia? Apedrejado até a morte. Escute. Se for julgado culpado, depois de ouvir duas testemunhas, tinha que ter testemunha, duas pelo menos. Então, olha só aqui agora. Então, o que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o seu sangue, o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem disse: eu me vingarei e acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, aqui, olha, não é para brincadeira. 37 a 39. Pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. E ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Aí ele vai falar assim, os irmãos lá, os hebreus que estavam na dispersão, ele vai falar assim, os irmãos da diáspora, ele vai falar assim: nós somos gente que não volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Agora, irmãos, eu coloquei aqui. Muito bem. Irmãos, presta atenção. Lá no Jardim do Éden, o que aconteceu?
Deus fechou a porta ao caminho de acesso à presença de Deus. E qual foi o pecado? Que fez Deus fechar a porta de caminho, acesso até ele, para Adão e Eva chegarem até ele. Qual foi o pecado? Escuta. Desobediência. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Desobedeceram a ordem de Deus. Muito bem. Que em consequência dessa desobediência, o que aconteceu? Com a humanidade, com essa consequência, com essa desobediência veio morte, sofrimento, dor, tristeza, alterou todo o sistema climático, a natureza e toda a criação de Deus. Por isso, o escritor encerra o capítulo 10 com uma severa advertência. Severa advertência. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. A graça e a misericórdia andam juntas. A graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia, Deus dá, a misericórdia, Deus não dá aquilo que merecemos. A misericórdia. Deus não dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Morte e destruição. Agora, a graça, Deus dá aquilo que nós não merecemos. O que é? A salvação. A vida eterna. O direito de morrermos, ressuscitarmos e nos tornarmos iguais a Jesus Cristo. O que Ele está fazendo conosco, cada dia. Tornando-nos seres divinos, seres iguais a Jesus, igual a Jesus. Aí eu coloquei aqui, irmãos, que possamos reconhecer o sacrifício de Cristo e obedecer os mandamentos da lei de Deus com temor e tremor, porque Deus destruirá a todos que o desobedecerem. E eu encerro com uma pergunta. Os irmãos entenderam a mensagem? Entenderam a mensagem? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.